Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos abençoe. Em 1983, Sua Santidade João Paulo II fez um pronunciamento na Praça de São Pedro para mais de 20 mil pessoas presentes, e claro, para o mundo todo, dizendo que a comunicação com os mortos não deveria ser interrompida, porque a vida se dá nos dois planos, dizia ele. 13 anos mais tarde, um dos grandes teólogos do Vaticano, Gino Consenti, dá uma entrevista no jornal oficial do Vaticano, dizendo que a comunicação com os mortos não só é possível de ser feita, quanto deve ter alguns critérios. Responsabilidade, objetividade construtiva para o crescimento da fé, equilíbrio, seriedade por isso mesmo. Isso mostra para todos nós que o entendimento religioso da realidade vai mudando com o tempo. A mesma igreja que disse um dia que o Papa era infalível, mostra uma vez mais que o entendimento deve ser modificado quando ele tira a acusação de Galileu Galilei. O mesmo João Paulo II tira a acusação de Galileu Galilei por ter dito que a Terra era redonda, que girava em torno de si mesmo e girava em torno do Sol. E dia 6 de janeiro de 2011, noticiou a Folha de São Paulo que Sua Santidade Bento XVI, num discurso para mais de 10 mil pessoas na mesma Praça de São Pedro, disse que por trás do Big Bang, essa teoria praticamente consensual no nosso planeta, que mostra como o mundo, o universo foi criado, que por trás do Big Bang está Deus, e que todo o conhecimento científico deve nos levar a desenvolver em nós uma fé ainda mais profunda, diríamos em termos de doutrina espírita, raciocinada. Quando Sua Santidade Bento XVI fala sobre o Big Bang, que ocorreu há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, ele simplesmente está passando por cima daquilo que se entende como filosofia criacionista, ou seja, ele está dizendo que o criacionismo não existe. A história de Adão e Eva, ou a forma como a criação do mundo se deu no Gênesis em 6 dias, não é verdade, é mitológico. E diz mais ainda a notícia da Folha de São Paulo, 6 de janeiro de 2011, que a igreja não tem mais ensinado objetivamente o criacionismo, está adaptando-se ao criacionismo. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre isso hoje. Religião, o avanço da ideia religiosa, a progressão da ideia religiosa. E claro, falarmos também um pouquinho do que é mais importante do que religião, que é o que aparece no Evangelho do Senhor Jesus a partir de 2000 anos atrás, que é a religiosidade, bem diferente do que é religião. Vamos discutir isso um pouquinho hoje. Um livro muito interessante chamado Religiões da Humanidade, um padre chamado Valdomiro Piazza o escreveu. Ele diz claramente na introdução que o homem não surgiu de uma hora para outra aqui na face da Terra. Ele é fruto de uma evolução biológica ao longo dos milhões de anos. E esse livro foi escrito há muito mais de 25 anos. Ou seja, ele, membro da igreja, já estava nos dizendo que essa questão de Adão e Eva, mesmo a que nós podemos inferir no pronunciamento de Bento XVI, não existe. Então a igreja aos poucos está se transformando. E não é aqui nenhuma crítica, pelo contrário, é a evidência de que nós, seres humanos, pensamos. E pensando, nós questionamos, e questionamos, nós encontramos as respostas, né? Atendendo a
colocação de Jesus: busca e acharás. Religião. Desde quando há religião no nosso planeta? As pesquisas científicas dos estudiosos das várias disciplinas que envolvem o desenvolvimento do ser humano mostram que o homem passou por uma modificação no seu comportamento nos últimos 100 mil anos, quando ele passou, claro, a dominar o fogo, mas quando ele também começou a sepultar os seus mortos. Antes ele não o fazia. Ao sepultar os seus mortos, o homem demonstrou que ele tinha já, na sua inconsciência, uma valoração com relação à vida e um entendimento de que haveria algo além daquele corpo físico que estava sem vida. Uma vez que quando ele começou a sepultar os seus mortos, rapidamente ele chegou num ritual fúnebre, onde criou-se cerimoniais de forma que eram enterrados em determinadas posições, com determinados instrumentos, até mesmo com alimentos. E isso demonstra para todos nós que o homem tinha algo de percepção com relação àquilo que se dava depois da morte. Mas é a partir de 40 mil anos que os traços de religião começam a aparecer. É quando o homem se transformou no Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. É a hora que ele começa a agir espiritualmente. André Luiz, num dos livros mais extraordinários que já se escreveu mediunicamente, Evolução em Dois Mundos, nos fala que quando o homem atingiu esse estágio de Homo sapiens sapiens, ele começou a se desdobrar espiritualmente durante o sono físico. Até então o homem, porque não tinha o pensamento contínuo, ele permanecia dormente, e isso acontece até hoje ainda com nossos espíritos. Pelo menos grande parte das nossas noites de sono nós ficamos jungidos ao corpo físico por conta de uma liberdade espiritual que ainda não adquirimos. Mas André Luiz nos explica que a partir de 40 mil anos o homem começou a frequentar o mundo espiritual. E ao frequentar o mundo espiritual durante o seu sono físico, é claro, ele começou a ver entidades do mundo espiritual, lugares do mundo espiritual, construções mentais do mundo espiritual. E com isso, ao acordar, ele trazia reminiscências que faziam com que ele começasse a perceber no seu íntimo que havia coisas no mundo espiritual. É nesse período que a ciência também fala para todos nós que o homem começou a criar os deuses. Por quê? Porque a partir do momento que o homem, se tornando sapiens sapiens, ou seja, pensando em cima daquilo que ele já sabia, ele começou a questionar-se o porquê dos fenômenos naturais. O porquê que chove, porquê que faz sol, porquê que tem dias que a caça é fácil, porquê que tem dias que a colheita é fértil, porquê que tem dias que ele escapa do perigo e tem dia que ele não consegue escapar do perigo. E assim sucessivamente o homem começa a se questionar quem é que faz tudo isso. Como ele já tinha a noção de que tudo que é produzido pelo ser humano vem do seu íntimo, ou seja, vem de um ser que pensa, ele também entendia que aquilo que era feito e que não dependia dele, uma inteligência fazia isso. E daí ele criou a ideia de deuses, porque para cada fenômeno teria um gerador desse fenômeno. Esse processo em que o homem tenta se adaptar à natureza, tenta entender o mecanismo funcional da natureza, isso nós estamos fazendo até hoje, chama-se religião de integração. O homem está tentando se integrar à obra divina, vamos dizer assim. Então a religião de integração é o primeiro passo que nós temos, que é ir de encontro ao entendimento das leis que o Criador estabeleceu para as nossas vidas. E nós fazemos isso conscientemente. Quando a gente questiona por que que chove, como é que chove, nós estamos tentando entender o que é que o Criador produziu em termos de leis para que isso se dê. Então, nós estamos ainda hoje nos integrando ao mecanismo natural. Chama-se religião de integração. Mas a coisa começa a ficar interessante daí para frente. Mas antes de nós adentrarmos o nosso raciocínio, nós vamos lembrar uma frase de Emmanuel.
De uma forma geral, religião é tida como, ou entendida, como elo entre criaturas e Criador. Ou ainda, para os espíritas, a partir de Leon Denis e de Emmanuel, é o laço divino que une as criaturas entre si e ao Criador. Então, o sentimento de união entre as criaturas e ao Criador, nós podemos chamar de religião. Mas Emmanuel, A Caminho da Luz, num livro também chamado Emmanuel, ele faz uma colocação muito interessante. Religião no nosso planeta ainda é, diz ele, organização humana. O que ele quer dizer com isso? Ora, sendo o homem imperfeito ainda, significa que suas organizações também são. E se o homem erra, as suas organizações também erram, inclusive os espíritos e as suas organizações religiosas. Porque somos todos ainda frágeis de entendimento, somos ainda frágeis no conteúdo natural, e por isso as nossas interpretações são muito falhas ainda, e às vezes nós tomamos decisões precipitadas, isso o ser humano de uma forma geral, e quanto mais precipitado a gente é, mais fácil a gente erra. Então vamos voltar lá atrás, há cerca de 40, 30, 20, 10 mil anos, quando nós ainda não morávamos em casas, não havia aldeias, cidades, vilarejos, nada. Morávamos nos campos, nos abrigos naturais, nas cavernas. Nós ainda éramos coletores e caçadores, nós não vivíamos de lavoura, nós não tínhamos criado ainda a agricultura, nem os núcleos sociais. Mas as coisas vão se dando rapidamente e nós estamos percebendo que a mudança está sendo cada vez mais rápida, por isso é preciso prestarmos atenção. Mas lá atrás o homem começou a entender algumas coisas de uma forma muito diferente do que hoje nós estamos habituados, embora hoje ainda exista esse sentimento, se nós vamos discutir um pouquinho disso, nós vamos questionar sobre isso. Quando o homem, então, percebeu que havia vários tipos de fenômenos, ele criou a ideia dos deuses. Ou seja, para cada acontecimento, uma entidade era responsável que produzia aquele efeito, não é? E que nos alcançava. Com isso, ele raciocinou o homem rapidamente da seguinte forma: existem muitas coisas boas que acontecem em minha vida. Então isso significa que existem deuses bons. Mas existem muitas coisas ruins também que acontecem em minha vida. Se hoje a gente reclama das coisas ruins que acontecem em nossas vidas, com todo o conforto e possibilidades que nós temos, imaginemos 10, 20, 30 mil anos atrás, quando morávamos em cavernas, como quando disputávamos o nosso ambiente doméstico com os animais e quase sempre ferozes. Era muito pior, quando a expectativa de vida não passava de 20 anos, ou seja, a situação era crítica. Então o homem rapidamente criou a ideia de que coisas ruins são produzidas por entidades diferentes daquelas que fazem coisas boas. São os deuses maus, entendia ele. E aí o homem, porque é o ser que pensa, e pensava muito pior do que pensa hoje, muito embora muitas vezes nós pensamos como há 40 mil anos atrás, o homem criou aquilo que viria a ser hoje o jeitinho brasileiro. O que é que ele pensava? Existe em nós um instinto de conservação, existe em nós um instinto de sobrevivência. E o homem queria, claro, como nós queremos hoje, só coisas boas. Nós queremos que se dê em nossas vidas só coisas boas. Não era diferente, o homem queria porque queria sobreviver. O impulso evolutivo levava ele a querer sempre coisas boas. E aí ele começou a se questionar: o que é que eu preciso fazer para receber dos deuses bons mais coisas boas? E o que é que eu preciso fazer para receber menos coisas ruins dos deuses maus? E o homem começou a engendrar algumas ideias e algumas interpretações para traduzir, ou traduzindo isso em atos, para poder satisfazer aos deuses de forma que ele se sentisse melhor ou recebesse mais coisas boas aqui. Esse aspecto religioso chama-se de servidão.
Ou seja, é preciso servir aos deuses bons para que continue dando coisas boas. Quer dizer, eu preciso dar um jeitinho de agradar ele, né? Para que ele me dê mais coisas boas. Eu preciso dar um jeitinho de agradar o mal para que ele não me dê coisas ruins. Nesse processo de entendimento que os especialistas chamam religiões de servidão, e nós vamos ver que ela existe em nós ainda hoje, é que aparece a ideia inicial das oferendas materiais aos deuses, e nós podemos questionar, tem isso até hoje? Em pleno século XXI? Tem. Oferece-se coisas materiais ainda para entidades espirituais. Aparece, em consequência das oferendas não surtirem muito efeito, porque as leis naturais estão aí, trabalhando, e mesmo oferecendo coisas aos deuses, coisas ruins ainda continuavam acontecendo, né? E o homem também foi aumentando a sua escala de valores e querendo cada vez coisas mais importantes e mais valorosas. Ele desenvolve o entendimento de que era preciso então sacrificar, oferecer aos deuses sacrifícios, que a princípio começaram feitos com pequenos seres vivos, mas que também no processo de valoração foi crescendo, chegando ao ponto de oferecer-se vidas humanas aos deuses. E infelizmente isso a gente tem visto até hoje. No noticiário, de vez em quando, até mesmo no Brasil, a gente vê isso. Oferendas de vidas, claro, de crianças, principalmente, para ver se satisfazem as vontades dos deuses, para conseguir isso ou aquilo no mundo material. E a partir daí cria-se o comércio entre as duas esferas, entre a material e a espiritual. Aparecem as promessas. Porque se eu posso dar para depois receber, eu também posso prometer antes de receber. É simples o raciocínio. Se aqui nas oferendas e nos sacrifícios eu estou dando para receber, eu já sei que posso pagar, se eu receber primeiro. E aí então aparece o cheque sem fundo espiritual, né? Mas a pergunta que nós podemos fazer é: existe promessas até hoje no nosso planeta em termos de religião? E os espíritas fazemos promessas? Fazemos, né? Doutor Bezerra, me ajuda, por favor. Eu prometo fazer sopa no centro 6 meses seguidos. Quando a gente pede um favor para os espíritos espíritas, nós quase sempre fornecemos alguma ideia de que vamos devolver com trabalho. Isso é uma promessa, porque nós estamos habituados a pedir, mas pedir sem correr atrás de fazer, pedir para receber. De qualquer forma, nós estamos ainda incluídos, claro, todos nós na categoria Homo sapiens sapiens, e o nosso entendimento está mudando, e com a doutrina espírita a coisa então ficou muito mais clara. Mas vamos continuar raciocinando junto com os especialistas na evolução da humanidade. Eu não sei se vocês se lembram da vossa caverna, mas a minha era chique. A minha caverna era chique. Mas chega um instante que eu comecei a pensar assim: puxa, eu tenho uma caverna, fulano tem a caverna dele, e os deuses também têm caverna? Esses seres que moram na invisibilidade também têm um lugar para morar? Deve ter, porque se eu tenho, eles também têm. Puxa vida, onde é que moram os deuses? Ora, se eu tenho minha caverna, os deuses também têm, e a minha chama caverna, como é que chama a região que ele mora, a casa que ele mora? Precisamos dar um nome para isso. Céu. O homem está dando nome para onde os deuses moram. Mas eu não me misturo com gente ruim. Então os deuses bons também não se misturam com os deuses maus. Então eles não moram no mesmo lugar. Eles moram aonde? No inferno. Vamos dar nome a isso.
Se nós prestarmos atenção nas obras de arte, claro, mais antigas, a respeito de céu e inferno, quase sempre nós vamos ver o céu como uma região rural, sem carrapicho, sem joa bravo, mas com frutas, grama parada, porque era o que o homem entendia como bom. Pastos sem muitos declives ou muito aclives, frutas disponíveis, para ele não ter trabalho para procurar, né? E nem serviço a fazer, a grama sempre é paradinha sozinha. Mas se nós prestarmos na engenhosidade dos quadros infernais, são muito mais criativos do que os quadros que nós fazíamos do céu. Por quê? Porque a gente nunca frequentou o céu, mas o inferno sim. Quando a gente se desdobrava, voltando a André Luiz, a gente encontrava o quê? As criações mentais de nós todos, espíritos que estávamos aprendendo a pensar ainda. Consequentemente, o que nós víamos era horroroso. E quando a gente voltava aqui no corpo físico, inconscientemente, ou mesmo, vamos dizer, num transe, a gente pintava aquilo que a gente via. Então a gente é muito mais engenhoso em criar um inferno, porque a gente já conhece ele, do que o céu. Essa que é a questão. Por isso que a gente não sabe pintar o céu. A gente imagina algumas coisas de céu, mas com certeza a gente sabe pintar o inferno. E a ideia então passa a ter a seguinte condição: eu já sei que eu vou morrer, porque eu estou enterrando os meus mortos. E se eu vou morrer, e eu já percebi intimamente que a vida continua, eu vou para onde? Eu vou para onde estão os deuses bons, ou eu vou para onde estão os deuses maus? Ainda usando o raciocínio de André Luiz, com certeza nós vamos para os lugares maus, porque nós não construímos um céu ainda, mas a gente já construiu o inferno. Então a gente vai para uma região umbralina, vamos dizer assim, em palavreada espírita, onde o nosso espírito está habituado a viver na erraticidade. Ele vai a essa região mais densa, porque o seu perispírito é muito denso, em função ainda de um corpo animalizado e de um espírito que não sabe nada, e depois ele retorna ao corpo físico, ou seja, ele quase sempre vai para uma região que nós poderíamos chamar de inferno. E isso dá medo. Por isso que nós temos medo da morte. Porque nós trazemos isso de longa data, porque sabemos que a região que nós frequentamos hoje não, hoje vai todo mundo para o céu. Mas há 40 mil anos atrás, nós íamos ainda para o inferno. E o medo da morte surgiu daí, dessa volta ao mundo dos espíritos, numa condição de sofrimento físico, vamos dizer assim, contristado pela materialidade, a gente tinha que voltar rapidamente ao mundo físico para ir progredindo. Mas quando o homem pensou nisso, ele também quis dar um jeitinho. E esse jeitinho, claro, é para fugir do inferno e ir para o céu. Aí aparecem então as ideias religiosas de salvação. O que é que acontece então? O homem começa a definir aquilo que é preciso fazer para ir para o céu. Qual é a mais simples de todas? Eu estou certo, você está errado. A minha religião salva, a sua não. É o processo mais simples. Eu não entendo a sua, então ela está errada. A minha eu entendo, a minha está certa. E se você não me seguir, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Então a nossa salva. O que é nosso salva. Evolui-se um pouco mais e começa-se a dizer, depois do cristianismo, que só Jesus salva. Só Jesus salva. Ou seja, acredite no Senhor Jesus e você será salvo. Aceite Jesus e você será salvo. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, há 1 ou 2 anos atrás, o Jornal Nacional
apresentou uma reportagem sobre o crime no Rio de Janeiro e apresentou um áudio feito com autorização judicial do comando, de um dos comandos do tráfico, dizendo, passando as instruções para os executores: vamos lá, vamos assaltar o banco, vamos fazer isso e aquilo, se precisar detona, mata, e se Deus quiser vai dar tudo certo. É a ideia que nós temos de que o que é nosso está certo, do que o que estamos fazendo está certo, né? Então, um desses, se acreditar em Deus e Jesus, também tem direito ao céu? Tem, mas depois que ele consertar isso tudo. E da mesma forma nós temos direito ao céu depois que nós consertarmos tudo. 144 mil só vão ser salvos. Já ouviram isso? Existem organizações religiosas que dizem que só 144 mil vão ser salvos. Meu Deus, no mundo de 7 bilhões de encarnados, sem contar o que já passou só hoje, só 144 mil? O resto vai tudo para o inferno? Não vai caber. Com certeza não vai caber. Então nós precisamos pensar nisso em termos racionais. Ou seja, salvação para o homem era um sentimento que ele estava buscando entender. Como fazer para viver no céu. Depois do cristianismo, começou-se a perguntar: tá bom, eu erro bastante, mas eu também já faço coisas boas. E aí? Como é que pode ir para o inferno alguém que já faz coisas boas? Qual que é o limite disso? Aí a organização dos homens, ou seja, a igreja constituída, se reuniu e deu a solução para os anseios do ser humano. Você não é ruim o suficiente para ir para o inferno, embora não seja bom para ir para o céu, está ali no meio de campo. Qual é a solução? O purgatório. Um pequeno estágio no purgatório e o céu depois. Quer dizer, são soluções humanas para problemas naturais divinos. Quem é que está dizendo que a coisa é assim? Nós. E nós éramos ou somos perfeitos? Há 10, 20, 30, 40 mil anos atrás nós éramos mais espertos, mais intelectualizados, mais racionais, mais inteligentes do que somos hoje? Não. Então, são os seres ignorantes que estão falando que é assim, no anseio de viver num céu aqui na terra. Essa é a ideia que precisa ser modificada. Nós estamos dando, ou nós estamos interpretando, aquilo que está nos céus, sendo que quando a gente vai no mundo espiritual, não passa da primeira faixa. Para explicar. A questão é, a salvação quase sempre é um interesse egoísta, porque ele quer para si de qualquer jeito. Ele quer para si de qualquer jeito. Mas quando a gente observa o passado e o presente, a gente vê que nós todos ainda estamos envolvidos em muitos costumes que não são mais necessários. Por exemplo, se nós nos lembrarmos do último velório que fomos, muito provavelmente, nós vimos ou reparamos que ainda há velas em torno do corpo sem vida. Por que é que se mantém vela em torno, por que é que se põe vela em torno do defunto? Alguém pode dizer que é para iluminar o caminho do morto. E aí a gente pergunta, adianta? Não, porque ele não leva o fogo consigo. Mas é um costume de longa data. Desde que o homem se deu conta de que ele existe, que pensa, que ele enterra os mortos, que ele começa a lidar com a morte, ele também já dominava o fogo. E naquele medo que surgiu de lidar com a morte e com os mortos, ele também não queria passar a noite acordado junto com o defunto, no escuro. Por isso ele clareava o defunto.
para que todo mundo visse o defunto de noite. E hoje a gente continua colocando vela para clarear o defunto com luz elétrica no salão. O que é uma incongruência, não precisamos mais de velas. Embora também esteja evoluindo a ideia das velas, hoje já são eletrônicas, pelo menos alguns velórios que a gente tem ido, já não tem mais vela de cera, são aquelas velazinhas chique, eletrônicas, né? Não tem perigo de queimar, não cheira forte, está melhorando. Mas são costumes que nós trazemos, ou como os gregos, que ao sepultar os seus mortos, tapavam os olhos do defunto com 2 moedas. Para quê? É a gorjeta, que todo mundo que trabalha quer receber. E o barqueiro do Rio da Morte, para levar uma alma do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, cobrava as 2 moedas que se tapavam os olhos dos defuntos. Senão ele deixava a alma vagando aqui no mundo material. A gente ri dessas situações, claro, mas isso é um fato cultural de longa data, que nós habituamos a interpretar que isso era necessário. Mas já precisamos mudar um pouquinho as coisas. Mas principalmente nós precisamos mudar essa questão da salvação. Embora haja em nós um instinto de conservação, um instinto de sobrevivência, de busca pelo melhor, nós já precisamos começar a entender as coisas. E nós começamos a entender melhor as coisas a partir de Jesus. Aí as coisas começam a ficar muito claras, mas é preciso ir lá buscar. Objetivamente, sobre a salvação, Jesus disse o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Vamos raciocinar. O homem estava buscando a salvação por um sentido egoísta. A doutrina espírita nos lembra, na questão 785 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo junto com o orgulho são as 2 maiores chagas do espírito humano, que não permite que o espírito cresça, progrida. Jesus está dizendo o seguinte: se você quer a sua salvação, dê ela para o teu próximo, porque é o que você dá para o próximo que vai ser dado para você. Ou seja, a cada um dado segundo as suas obras. Fazei para o teu próximo aquilo que você quer para você mesmo. Se você quer a sua salvação, faça para o próximo, deixa de ser egoísta. Como é que a gente pode... Raciocínio livre agora, hein? Não é doutrinário. Ou melhor, é doutrinário, mas num raciocínio livre. Como é que a gente pode dar a salvação para as pessoas? Antes a gente precisa entender o que é salvação. Salvação é viver no céu. No céu só tem coisas boas. Então como é que a gente pode dar coisas boas para as pessoas? A gente confunde muito isso aqui na Terra, achando que dar coisas boas para as pessoas é dar presentes, é dar meios de subsistência. E não é isso. Isso até ajuda, mas não é isso. Dar coisas boas para as pessoas é muito simples. A gente aprende com a doutrina espírita. É dar para elas aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos. E o que é que nós gostamos de receber? Respeito. Respeito. Nós gostamos de ser respeitados. Nós queremos ser respeitados. Nós gostamos de receber carinho. Adoramos receber carinho. Queremos receber carinho. Reclamamos até que ninguém nos ama. Ninguém gosta de mim. Nós gostamos, portanto, de sermos bem tratados. Que as pessoas sejam educadas conosco. Nós gostamos de sermos valorizados, de sermos incentivados, de sermos elogiados. Não a ponto, claro, de afagar o ego e nos levar a um estado de vaidade, mas é da natureza humana também gostar de um elogio de vez em quando, de um incentivo. Nós estamos dando isso para as pessoas porque Jesus aconselha dar para as pessoas aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Meu Deus, quando a gente levanta, que tormento, a gente já levanta remoendo
resmungando. Se alguém fala bom dia para a gente fala bom dia só se for para você, para mim não vai ser. Bom dia por quê? Não tem motivo para isso. Minha vida é um inferno. A gente se coloca no inferno. Quando a gente vê o extrato bancário, quando a gente abre a geladeira, só tem isso. Quando um filho dá um pouquinho mais de problema, quando a esposa ou o marido estão com o nível de estresse um pouquinho mais alterado, mas é um inferno essa minha vida mesmo. São os valores que nós damos e nós transferimos isso para as pessoas. Então, se nós quisermos dar a salvação para as pessoas, não precisamos mais nada material, só tratá-las um pouco melhor do que nós estamos habituados a tratar. Levantar um pouco mais jovial, um pouco mais otimista, chegar no trabalho um pouco mais solícito. Ou ainda, como dizia Jesus, se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te pedir favor, não negue, não repila aquele que te pede emprestado. Faça. E o homem passa a entender as coisas então a partir de Jesus. Mas só que as organizações humanas começam a trabalhar em cima daquilo que disse Jesus e rapidamente se transforma o que é nosso, que é a salvação. Mas aí a gente precisa se lembrar ainda de Jesus. O que é que Jesus disse em termos de religião? O meu reino não é deste mundo. Quer dizer, ele não tem reino que é uma organização. Jesus não veio implantar um reino, uma organização aqui na terra. Se ele desejasse participar de organizações religiosas aqui, ele nasceria no meio de uma delas, ou do próprio judaísmo, onde os cargos e as posições crescentes eram passadas dentro de suas próprias fileiras. Então Jesus está dizendo que o reino dele não é daqui. Significa que não são coisas de aparência exterior, dizia Jesus. Ou seja, em Jesus a religião é de aparência interior. O que é que Jesus está falando? De religiosidade. Virou uma bagunça agora. E aí Jesus define o que é que seriam as pessoas cheias de religiosidade. Seriam aquelas que obedecessem ao seu mandamento. E lá em Moisés nós aprendemos 10 mandamentos. E o primeiro deles é o que corrige a ideia dos vários deuses. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Não terás outros deuses diante de ti. Quer dizer, Moisés já estava corrigindo a ideia de muitos deuses. Mas só que permitiu olho por olho e dente por dente. Por conta da dureza de vossos corações, dizia Jesus. E aí Jesus deixa, além dos mandamentos de Moisés, e de sintetizar toda a lei e os profetas, no amar ao próximo como a si mesmo, e no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele estabelece um mandamento pessoal. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Isso é dele. Porque ele sabia que ele ia ser seguido, ou as pessoas quereriam segui-lo. Para segui-lo é preciso fazer o que ele manda. Por que me dizeis Senhor se não fazem o que eu digo? Jesus cobra isso no Evangelho. Por que me dizeis, me chamais Senhor, se não fazem o que falo? Ou ainda, raça de víboras, as prostitutas entrarão diante de vós no reino dos céus. Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É diferente daquilo que é vida de relação material. Jesus está falando de uma religiosidade interior. Para isso é preciso amar. E é quando ele fala então que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Os que amam são discípulos de Jesus. Ele está dizendo então que são os espíritas? Pode ser. Os católicos? Pode ser. Os budistas?
os muçulmanos. Não, Jesus não está dando nenhuma denominação religiosa para quem quer que seja. Ele está dizendo que discípulo dele é os que amam, são os que amam, só isso. E isso é comportamental, mas é necessário organizações, porque toda religião trabalha para dar uma vida melhor para o ser humano, mas cada um interpreta segundo a condição evolutiva dos seus espíritos. Por isso nós espíritas estamos aprendendo desde o capítulo 10 da terceira parte do livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, que todas as religiões são necessárias e respeitáveis. E ainda diz mais a doutrina espírita: a melhor doutrina será aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. A doutrina espírita fala isso, não fala que é a doutrina espírita. E Kardec é mais objetivo ainda na questão 982 do Livro dos Espíritos. É preciso acreditar nos postulados espíritas para garantir a salvação, quer dizer ele? Não. E aqueles que não tiveram possibilidade de conhecer a doutrina espírita estariam relegados? Não, só há uma forma de garantir a salvação ou a sorte futura, segundo a pergunta: a prática do bem. Então, para os espíritas fica a responsabilidade de aprendermos o que Jesus quis dizer, como funcionam as leis e as regras da vida e vivermos bem. E vivermos bem. Mas isso tem que passar por uma mudança de comportamento, de religião para religiosidade. Como Jesus anuncia algumas outras coisas que nós precisamos entender em linhas de progresso, Jesus fala, e todos nós conhecemos essas frases do Senhor: muitas coisas eu ainda tenho para vos dizer, mas agora vocês não podem suportar. 2000 anos atrás, éramos muito mais ignorantes do que somos hoje. Então tinha coisa que a gente já conseguia aprender e tinha coisas que não, assim como hoje ainda se dá. Mas o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas. Então Jesus está anunciando que o esclarecimento total viria na frente, no futuro. Conhecereis toda a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele cobra Nicodemos, então ele deixa as coisas às claras. Mas Nicodemos, você é doutor da lei e não sabe estas coisas, que são da terra, o processo reencarnatório? E se eu te falar das coisas do céu? Quer dizer, Jesus não tinha tocado ainda na realidade espiritual, embora ele tinha anunciado para todos nós, em termos de parábolas, comparativo, o que é o reino dos céus, dando-nos já uma ideia daquilo que está para cima do nosso estágio vibratório. Então Jesus anuncia o processo de aprendizado futuro, necessário, que é quando chega então o Consolador, que é a doutrina espírita, porque em tudo ela está em Jesus. Espíritas, amai-vos. Está em Jesus? Está em Jesus. Instruí-vos, está em Jesus? Claro que sim. Implicitamente Jesus está falando: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis reconhecidos como meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O Consolador vos esclarecerá sobre todas as coisas. Jesus está falando para a gente se instruir. No quê? Em tudo. Não é só em doutrina espírita, porque se nós ficarmos presos, circunscritos, só à doutrina espírita, nós também tornaremos-nos ortodoxos, extremistas, fanáticos, como nós temos visto à larga aí no nosso planeta ainda nos dias de hoje. É preciso raciocinar, mas é preciso, antes de tudo, entender que só vamos ter coisas boas para os nossos espíritos se dermos coisas boas, se mudarmos o nosso jeito de ser. Lei de Progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala para todos nós que ninguém consegue travar a roda do progresso. Ninguém. Podemos, às vezes, atrapalhar um pouquinho o seu movimento. Ou seja, o progresso vai se dando para os nossos espíritos. No estágio em que nós nos encontramos, nós já temos condição de utilizar muito, mas muito mais, a qualidade de Homo sapiens sapiens principal, que é a do pensamento. Essas informações que a doutrina espírita está trazendo, não é dada por homens, é dada por quem mora do outro lado.
por isso são muito mais confiáveis do que quem interpreta daqui para lá. Mas mesmo assim é preciso seguir a orientação de João Evangelista, quando ele fala, não acrediteis em todos os espíritos. Ou seja, usa da razão, da lógica, do bom senso, para você encontrar as respostas daquilo que vem de lá para cá. De qualquer forma, nós todos vamos nos transformar. Vamos mudando, vamos aprendendo. E isso independe da nossa crença religiosa, daquilo que a gente entende como certo ou errado, porque mais cedo ou mais tarde a roda do progresso vai fazer a gente acordar. Para encerrarmos, eu gostaria de contar um fato que nós vivemos há uns 2 anos atrás, aproximadamente, que mostra claramente o quanto nós mudamos, até mesmo inconscientemente. Aconteceu junto conosco. Um dia, nós fomos até a casa de mamãe, claro, para filar um jantarzinho, né? E quando nós chegamos lá, eu estava lá junto com minha mãe, uma tia, e que é uma trabalhadora, frequentadora assídua da denominação Testemunha de Jeová. Ou seja, o foco religioso é em cima de letra, muito mais do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Mas ela sofreu demais, foi uma vida muito sofrida e sofre até hoje. E chegou numa certa altura ali da noite, e ela conversando, começou a dizer que havia sofrido demais com o meu tio. Essas mulheres reclamam demais dos maridos. Não sei porquê, não adianta. Vão reencarnar homem ainda, viu, para experimentar o que é bom. Melhor parar de reclamar dos maridos e ajudá-los. Aliás, Paulo de Tarso, há 2000 anos, dizia, se é para ficar na letra, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Não gostaram, né? A evolução acontece, 2000 anos depois a cultura já é diferente. Né? Mas vamos voltar ao fato. E ela estava dizendo que havia sofrido muito com o meu tio e sofre até hoje muito mesmo. Todos nós sabemos disso e ela tem razão. Meu tio deu muito trabalho para ela. E ficava ali remoendo e falando um fato ou outro e contando, quando de repente ela disse assim, ou mais ou menos assim, a memória falha de vez em quando. Olha, ele me deu muito trabalho, eu sofri demais nesses 35 anos de casado. Se tiver que nascer com ele de novo, acho que eu não vou querer não. Parei até de comer, né? Senão eu ia engasgar. Foi uma testemunha de Jeová falar em nascer de novo. Não é possível o que eu estou ouvindo, né? E ela insistiu nisso, nascer com ele de novo não, já sofri demais, não vou querer mais não. E ficou remoendo aquilo e aí eu comecei a prestar mais atenção, todo mundo ali em volta, né, a maioria espírita, né? Começou a prestar atenção, quando então aí ela sacramentou a conversa e definiu a situação. Resignada. Característica maior das mulheres, né? Resignação. Tá bom, se tiver que nascer com ele de novo, eu aceito. Só que tem uma coisa, ele vai vir mulher, eu vou vir homem. Falei, meu Deus do céu. Testemunha de Jeová. Se eu perguntasse naquele instante para ela, eu perdi a fala e o raciocínio. Se eu perguntasse assim para ela, mas tia, você acredita na reencarnação? Deus me livre, isso é coisa do capeta. Ela ia falar para mim com certeza. Mas lá no íntimo, o espírito, que tem na sua consciência todas as leis, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, sabe que muito do que nós temos como religião aqui é convenção. Lá no íntimo ele sabe que tem que nascer de novo. E que a gente volta com os inimigos para se reconciliar com eles. E que às vezes é preciso trocar de sexo. Sabe, o Espírito sabe. Mas não raciocina o encarnado, fica preso a concepções, porque alguém falou que é pecado. Porque alguém falou que eu vou para o inferno se eu mudar o meu jeito de pensar. E nós acreditamos nisso.
Com Jesus e com a doutrina espírita, não. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então está na hora de nós nos instruirmos em tudo. A título só de exemplo comparativo, quando André Luiz escreve em 1958, Evolução em Dois Mundos, essas descobertas da ciência ainda não tinham acontecido. A doutrina espírita tem todas as verdades, mas é preciso buscá-las, raciocinar, pensar. Mas, sobretudo, pensar também em sermos diferentes a cada dia que passa e darmos às pessoas aquilo que queremos receber delas: o bem, o amor, a prática do amor. Isso não é religião, isso é religiosidade, que é o que quer deixar Jesus para todos os nossos espíritos. Muito obrigado a todos e um bom domingo.